Em Apocalipse capítulo 1, nós encontramos a seguinte afirmação: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Primeiro, diz que é revelação, e segundo, é para mostrar. Portanto, as coisas espirituais não estão ocultas aos que servem a Deus. Elas estão abertas. As coisas espirituais estão fechadas aos homens carnais, àqueles que seguem o seu próprio espírito e seu próprio ensinamento natural. Quando nós olhamos para a terra hoje, nós vemos o cumprimento do que está escrito. E Jesus mesmo previu que no tempo do fim as coisas seriam da forma que são hoje. Por que podemos dizer isto? Veja o que Jesus diz em Mateus 24. Ele diz assim, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Note que a primeira coisa é Jesus dizendo que é necessário assim acontecer. Aqueles que são religiosos, que não têm entendimento espiritual, se põem a fazer correntes e orações para que as guerras terminem. Mas é porque não leem o que Jesus ensina e não sabem o que Deus planejou. Veja que o próprio Jesus diz que é necessário assim acontecer. Por isto, nós devemos estar atentos ao ensinamento do Espírito Santo e à revelação de sua realidade. O que teremos e viveremos nestes dias são guerras e rumores de guerras, e segundo o que está escrito no capítulo 6, no versículo 3, quando o cavalo vermelho e seu cavaleiro se movem, o que há é violência. Vamos ler no capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e a seu cavaleiro foi-lhe dar tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Portanto, veja como a autoridade de Deus está inserida nesta revelação. Foi-lhe dado. Foi-lhe dado significa a permissão do Todo-Poderoso. Se nós notarmos a humanidade hoje, ela vive no pecado como Sodoma e Gomorra. Aqueles que pecam são enaltecidos pela sociedade. E a afronta aos mandamentos de Deus são como que uma garantia de sucesso, de fama e de dinheiro. Precisamos perceber que a humanidade afastada de Deus segue para a meia-noite. Isto é, estão cada vez mais imersas na escuridão dos corações insensatos. Daqueles que não crendo andam segundo a carne, fazem a vontade da carne. E quanto mais assim o fizerem, mais eles estarão cegos aos fatos espirituais. Portanto, o que nos chama a atenção no versículo 4 é que foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. É isto que nós estaremos assistindo agora. Os homens estarão matando uns aos outros. E alguns estarão matando a si mesmos. Ondas de suicídios, desespero, ansiedade e aflições diversas. Por causa do pecado. A resistência à verdade. As religiões falsas, as igrejas falsas, os falsos mestres, o comércio com as coisas de Deus, a falsidade das pregações, a falsidade dos cultos. Não há adoração em espírito e em verdade.
Há uma falsificação completa de homens que nunca foram chamados por Deus, nem ensinados pelo Espírito Santo. Para estes, as coisas estão encobertas. Haverão escândalos e mais escândalos em nossa nação, no que diz respeito ao nome de Jesus e aos que são chamados evangélicos. Aos que querem ser cristãos verdadeiros e ouvir a voz do bom pastor, devem estar atentos e seguindo a voz de Jesus de orar e de vigiar. Estejamos vigilantes e atentos, porque os dias são maus e o cumprimento do que o próprio Deus permitiu para um mundo perverso, mau e incrédulo. Portanto, veja que neste segundo mover, nós temos um cavalo vermelho, significando a violência. E o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz. E assim, esses pensamentos e essas ideias de guerras, violências nas famílias, violências nas comunidades, as pessoas estão iradas umas com as outras. É exatamente o que está escrito aqui. É tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Veja que as pessoas estão matando umas às outras e muitos morrem sem nem saber o motivo pelas quais estão sendo mortos. Está diante dos nossos olhos o cumprimento da palavra do Senhor. Vivemos este tempo e sabemos que estes 4 cavaleiros, eles trarão sobre a terra a epidemia, a guerra, a peste, a fome. Sim, as coisas se tornarão cada vez mais difíceis. As coisas se tornarão caras e difíceis para a humanidade, porque é tempo de Deus acertar as contas com aqueles que não buscam a verdade, que rejeitam o governo do reino do céu e aceitam com facilidade as coisas do pecado e do inferno. Estejamos atentos, pois exatamente o 4º cavaleiro, ele traz o nome da morte e do inferno. Prestemos atenção, porque está diante dos nossos olhos o cumprimento da palavra e da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda isto. Nada há oculto de coisas espirituais aos que servem a Deus. Vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. E o que está escrito é para nosso ensino, nossa advertência. E o Espírito Santo é aquele que revela e ensina todas as coisas. Louvado seja Jesus! Estejamos atentos para não sermos enganados. E como disse Jesus em Mateus 24, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É necessário assim acontecer. Que a graça de Deus seja com todos e estejamos firmes no Espírito Santo, porque Ele é o nosso esconderijo do Altíssimo. É nele que vivemos e nos movemos. E é Ele que nos guia a toda a verdade, para que, estando em Cristo, estejamos ocultos espiritualmente nas regiões celestiais, fora desta terra em convulsão, fora deste mar agitado, fora deste mundo violento em que os homens matarão uns aos outros. Louvado seja Jesus por tão grande salvação. Amém.